por exemplo, que só têm prazer se assistirem outros indivíduos a terem prazer, como, por exemplo, outras disfunções ou perturbações da sexualidade, como, por exemplo, froteurismo, que são indivíduos que, por exemplo, nos transportes públicos, têm prazer a roçarem-se em outros indivíduos, e outras perturbações da função sexual ou das perturbações da sexualidade, que são chamadas as parafilias. Tudo isso não tem a ver com o contentamento com o seu corpo físico por não corresponderem com a sua identidade sexual. As parafilias, na qual está incluído, por exemplo, a pedofilia, o travesti fetichista, o voyeurismo, o froteurismo, o fetichismo, e essas condições que eu aqui estou a falar, e outras condições são as perturbações da identidade sexual, que estão ligadas, na ótica espírita, a condições, por exemplo, reencarnatórias, como aqui nós vamos referir dentro da percepção da doutrina espírita. Também não tem a ver com questões referentes à homossexualidade e bissexualidade. Até uns anos atrás, a homossexualidade e a bissexualidade ainda pertenciam aos manuais de diagnóstico e estatísticas das perturbações mentais. Hoje em dia isso não existe, e a homossexualidade e a bissexualidade foram retiradas dos diagnósticos de estatística das doenças mentais. E dentro dessa concepção, a homossexualidade não é considerada uma disforia sexual, porque o homossexual não se sente mal com a sua própria identidade sexual. O homossexual tem a preferência sexual pelo mesmo sexo, por ter uma relação com o indivíduo do seu próprio sexo, e o bissexual pelo próprio sexo ou pelo sexo oposto, mas não necessariamente, por exemplo, tem aversão pelo seu sexo, como ocorre no exemplo da disforia sexual. E por isso não tem necessariamente uma perturbação da identidade sexual. Nessa perspectiva, a homossexualidade não ocorre por norma como uma perturbação da identidade sexual e é considerada somente uma questão de preferência sexual. Nessa perspectiva, podemos dizer uma pergunta que é: a disforia de gênero é uma perturbação? No capítulo da psiquiatria e neste entendimento espiritual, nós podemos considerar como uma disfunção sexual. E na realidade, nós podemos entender que há uma discrepância, há uma afetiva, cognitiva, no sentido que o psiquismo do indivíduo não está congruente com a sua percepção da sua sexualidade a nível físico. E nesses indivíduos no campo da sexualidade existe um grande sofrimento. Nós, como espíritas, e aqui faço já um grande parêntese, para poder introduzir uma questão da aceitação do outro, na sua diferença, e, sobretudo, no respeito que devemos ter por essa condição e por todas aquelas que até agora eu aqui estive a falar, porque todas essas condições que envolvem a sexualidade, normalmente carregam também um grande componente de culpa, de sofrimento e também de dor, porque normalmente os indivíduos têm grande dificuldade em controlar as suas tendências, grande dificuldade em lidar com a sociedade pelo estigma, pelo preconceito e pela aceitação de si própria das suas tendências inatas, gerando grande sofrimento
muitas vezes perturbações depressivas que vêm associadas a esses processos no campo da sexualidade. Então, a disforia de gênero, hoje em dia, não era esse termo que até muito pouco tempo era designada para falar da disforia de gênero, era a perturbação da identidade de gênero, e foi substituído pela disforia de gênero justamente porque hoje em dia entende-se que a disforia de gênero, ou a incongruência que existe quando existe essa percepção no indivíduo que a sua consciência, a sua mente, ou a sua vontade, ou o seu desejo não corresponde ao seu sexo orgânico, existe grandes fatores, e não somente essa distância entre sexo físico e o sexo psicológico, e não é somente um problema identitário. Não é somente um problema da identificação do indivíduo no seu processo de desenvolvimento. E nós espíritas acreditamos nisso, porque efetivamente existem também fatores espirituais, quer sejam de influências espirituais desta vida, como também fortemente os fatores da reencarnação. Nós vamos fazer já aqui um apontamento de vários atores que já referiram que nós não poderíamos deixar de falar da reencarnação quando entendemos, ou quando procuramos entender as questões da sexualidade, nomeadamente quando tentamos entender as questões das perturbações de identidade, nomeadamente da disforia do gênero. Eu cito aqui um autor que já foi citado hoje de manhã, o Dr. Hernani Guimarães Andrade, dizia que um dos fatores, e aqui nós podemos compreender, não sendo o único, mas um deles importante, que um dos fatores que nós podemos compreender para entender esta problemática seria um período intermissivo entende-se, um período entre uma encarnação e outra, muito pequeno. E com isso nós podemos entender que quando o indivíduo reencarna de uma encarnação para outra, mudando a sua polaridade sexual, isso poderá ser um dos fatores importantes para explicar e compreender a disforia de gênero, ou a inadaptação, ou a incongruência entre fator físico, gênero físico e esperidade a nível emocional, não sendo este o único. Dr. Jorge André dos Santos, que é um psiquiatra brasileiro, no seu centenário a completar agora este ano, também explica no seu livro Forças Sexuais da Alma que um outro fator poderá ser também o número de encarnações, nenhuma polaridade sexual. E também nos explica que naturalmente nós devemos fazer essa transição entre uma polaridade sexual para outra, do feminino para o masculino, de uma forma transitória. Mas nem sempre isso poderá acontecer. Ou seja, vamos supor que eu tenha várias encarnações como mulher e, progressivamente, posso desenvolver a minha polaridade masculina, porque todos nós temos uma polaridade masculina e uma polaridade feminina. E ao longo das encarnações podemos ir potencializando uma e outra polaridade. E no determinado momento tem a necessidade reencarnatória de reencarnar como homem. Vamos supor que na próxima encarnação eu venha como um Marco Antônio. E na minha polaridade como Marco Antônio tenha dificuldade de me encaixar num corpo de homem. E posso, quem sabe, vir sofrer de uma disforia sexual. Eu não estou livre disso, como nenhum de vocês estará, na minha transição de polaridade sexual. Outros autores, como Raul Teixeira, como Divaldo Franco, através de nossa Joana de Ângelos, também nos têm dito que alguns desvios da sexualidade, tal como o exercício de algumas parafilias, e aqui eu diria, nenhum de nós aqui é santo.
E todos nós somos verdadeiros pecadores na área da sexualidade. Eu perguntaria aqui, não precisam levantar a mão, só precisa fazer um exame de consciência. Quem de nós aqui tem a sua sexualidade sublimada? Quem aqui garante que na próxima encarnação está livre de ter vivido nesta vida sem nenhum desvio da sexualidade e que não precisará fazer ajustes reencarnatórios neste campo e que na próxima encarnação não terá nenhuma necessidade de reajuste reencarnatório nesta área? Muito bem. E são esses pequenos reajustes que poderão nos trazer necessidades expiatórias, algumas por imposição reencarnatória das nossas necessidades evolutivas ou provacionais por escolha, algumas delas. Então, é um campo muito delicado que merece toda a dignidade da nossa parte e respeito na avaliação quando nós falamos, pensamos, ouvimos alguém com perturbações da sexualidade. Continuando a falar sobre isso, eu sintetizei minimamente alguns critérios diagnósticos referentes às disforias da sexualidade, mas coloquei aquela figura que achei muito interessante, de uma menina, cabeça de menino e corpo de menino, e menina com cabeça de menina e corpo de rapaz, é ao contrário. Então, e alguns critérios diagnósticos incluem um forte desejo de ser de outro sexo, uma forte tendência em travestir-se com vestuário do sexo oposto, e essas tendências muitas vezes acontecem ainda muito cedo. E a gente pode aqui perceber que há famílias em que isso acontece com muita frequência, e todas as famílias aqui têm exemplos desses casos, ou quase todas. Portanto, tendência para papéis do sexo oposto em jogos, preferência por companhias do sexo oposto, é aquela criança, aquele rapaz que não sai da roda das meninas e vice-versa. Aversão à sua anatomia sexual, no caso da disforia sexual. A rejeição a brinquedos, jogos e atividades frequentes em seu sexo, é aquele pai que quer pôr o menino a jogar futebol, mas ele rejeita desde criança. Não há maneira de ela aprender a jogar futebol, desista. Um desejo de que suas características sexuais primárias ou sexuais secundárias fossem do sexo oposto. Portanto, e essas são algumas características, as outras podem encontrar no DSM-5 de uma forma mais completa. Outra figura interessante é esta incapacidade de se encaixar na sua própria figura. É aquela moça que tem dificuldade de se colocar dentro do seu papel de rapaz e vice-versa. São tendências muitas vezes inatas, que muitas vezes acontecem já em tenra idade, fazendo-nos pensar realmente nessa tendência, nessa influência realmente do papel reencarnatório, nesta expressão precoce da sexualidade. Portanto, não tem tempo muitas vezes de desenvolverem ainda o processo natural de identificação projetiva que vai acontecendo ao longo da infância até sua consolidação na idade da adolescência. Porque muitas vezes essas expressões acontecem mesmo ainda em tenra idade, nomeadamente na infância. Alguns exemplos. Os rapazes rejeitam o sexo desde criança. Por exemplo, a criança manifesta desde sempre no rapaz brincadeiras tipicamente femininas. São muitas vezes gozados na escola, o que geram muitas vezes o bullying na escola, o mobbing no trabalho. Portanto, a nível do trabalho, geram muitas vezes comportamentos de se isolarem e muitas vezes problemas escolares. Nas raparigas, eu peço imensa desculpa, mas isso é português de Portugal, não levem a mal os brasileiros.
raparigas de português de Portugal. Portanto, relatam o desejo de serem rapazes, preferem vestiário, penteado masculino, são muitas vezes reconhecidos com alcunhas, apelidos no português do Brasil, iniciam a vida sexual muitas vezes também com raparigas, português de Portugal, portanto, por se sentirem realmente mais identificada com os rapazes, por se sentirem como se fossem rapazes. Portanto, sentem-se realmente como se fossem do sexo masculino. Esse processo identitário, como disse há pouco, deveria acontecer realmente na adolescência, e na adolescência vai acontecer uma coisa que ainda é mais ostensiva. O que é que vai acontecer na adolescência? Vai haver uma persistência dessas tendências inatas que aconteceram na infância, vai acontecer uma desidentificação com o sexo do nascimento, porque vão se intensificar aquelas características inatas, reforçando a nossa explicação reencarnatória. Portanto, vai acontecer uma intensificação da crise identitária, vai acontecer também a desadaptação social, um conflito familiar, novamente, se a gente não tem a capacidade de aceitar. Voltando para aquela questão, para aquela palestra lindíssima da manhã, nós recebemos os nossos filhos com a consciência espírita que nós temos. Temos que saber amá-los na sua plenitude, com todas as suas vicissitudes e características. São seres que a espiritualidade que Deus nos deu para aprendê-los a amar com toda a sua plenitude, com todas as características que eles nos trazem. E a educação que nós temos que dar, portanto a evangelização que aprendemos no centro espírita, temos que trazê-lo para o lar. Porque muitas vezes a gente diz assim, que desgosto, vai me nascer um filho com esse problema. Não, não é desgosto, é a oportunidade de crescimento no lar que nós temos com esse filho que eventualmente tenha um problema deste. Eu ouvi um dia uma mãe dizer assim, antes esse problema aqui é uma toxodependência, por amor de Deus. Se nosso filho ou alguém na nossa família tem um problema de perturbação de identidade ou uma disforia sexual, todos nós temos que aprender com esse problema. Todos nós precisamos de aprender e viemos comprometidos com essa questão. Não é um problema do nosso filho, é um problema que todos nós assumimos na espiritualidade para aprendermos e crescermos com ele. Não temos que rejeitar o nosso filho quando ele aparecer com um problema de homossexualidade ou com uma disforia sexual. Temos que assumirmos isso. Vamos lembrar que fizemos os nossos mapas kármicos e assumimos a nossa responsabilidade na espiritualidade. E não é por acaso que nós nos agrupamos em família para crescermos em família com os problemas kármicos que nos apresentam quando eles surgem em nosso seio familiar. A educação na sociedade começa em família. É essa evangelização que nós temos que aprender a começar a dar, não é no centro espírita, é em casa, é aceitando-nos no seio familiar. Esse problema é muito grave, meus amigos, porque depois nós recebemos nos nossos consultórios crianças, adolescentes desadaptados, porque os primeiros a rejeitá-los não é a sociedade, são os pais. São os pais que, quando surgem a depressão, surgem as crianças deprimidas, porque os pais rejeitam-nos no seu processo de identificação. Lembremos-nos do capítulo 7 do Livro dos Espíritos, quando nos diz o seguinte, que as crianças nascem envoltas num clima de doçura, mas é na adolescência que as suas características se intensificam.
Porque se eles viessem com aquelas características já em tenridade, seria muito difícil lidar com essas crianças já com aquelas tendências do passado. Chocávamos muito mais. Portanto, é na adolescência que essas tendências, que as características mais intensas irão se intensificar. E as características da identidade sexual também. E é nessa fase que surgem com mais intensidade as questões da sexualidade, da identidade sexual, da homossexualidade e da disforia sexual. E é nessa fase que nós somos testados na nossa capacidade de amar. É aqui que nós somos chamados a realmente mostrar o nosso papel de pai, de mãe, de familiares, na nossa capacidade, de fato, de nos doar em família. Os nossos jovens com problemas identitários têm 6 vezes mais uma taxa elevada de comportamentos autolesivos. E muitas vezes nós não sabemos por que eles se cortam. Porque eles não são aceitos no seio familiar. Porque eles não são aceitos, não são compreendidos. Essa não é a única causa. Mas muitas vezes nas bases dos comportamentos autolesivos estão problemas identitários. Isso é uma chamada de atenção para nós familiares observarmos os nossos jovens e adolescentes. Também devido ao nosso preconceito, ao preconceito familiar, não somente ao preconceito social sentido lá fora, mas sentido dentro dos nossos lares. Eu vou vos trazer um caso, não é um caso tão frequente, porque realmente o Pedro era um Pedro que gostava de ser uma Adriana. E é um Pedro que estaria somente aos 43 anos. Eu vou acelerar, porque senão eu vou ficar para trás. É um masculino, 43 anos de idade, referiu que há 3 anos descobri a minha verdadeira identidade. Após uma decepção amorosa com uma mulher, gradualmente foi sentindo que tinha vontade de sentir-se como uma mulher. No dia que me assumi como mulher, foi uma verdadeira libertação. O Pedro apresentava-se vestido de mini saia, maquilhado, calçado com sabrinas, trazia uma mala de senhora e sentava-se delicadamente. Referiu que não era homossexual, sentia aversão pelo sexo, evitava tocar nos seus órgãos genitais porque sentia nojo. Iniciou o tratamento hormonal para a inibição da testosterona, pretendia fazer cirurgia para reatribuição de sexo, referiu que não se sentia atraído por homens, referiu que queria se sentir como uma mulher e queria ter relação sexual com outra mulher. O Pedro era um transgênero e era um transexual. Nem todo transexual era homossexual, era o caso do Pedro. Eu tenho 6 minutos e eu vou andar muito depressa. Portanto, nós temos o nosso modelo organizador biológico que está presente através do nosso perispírito. Meu tempo acabou, estão aqui a me dizer, portanto eu vou ser muito rápida. Portanto, e nosso modelo organizador biológico determina aquilo que nós temos a necessidade, o corpo que nós temos necessidade de ter no momento da nossa reencarnação, do nosso processo de seleção, no momento da nossa escolha das nossas gametas, no momento que nós estamos a fazer a nossa fecundação. Joana de Ângeles nos diz o seguinte: assevera que nós somos herdeiros de nós próprios. Então nós temos exatamente no momento que nós estamos a reencarnar aquilo que nós necessitamos para reencarnar. E no nosso processo de aceitação da vida, nós temos que aceitar a nossa polaridade sexual, que é nos dada na nossa existência para evoluir e evoluir da melhor forma possível. É de fundamental importância que aceitamos essa realidade. Quando isso não acontece, acontecem processos de desajuste. Nos processos de transição de sexo, de mudança da nossa sexualidade, há lesões que nós temos que evitar nos processos de transição e de reatribuição sexual. Faltam 2 slides para eu terminar. Portanto, o espírita deve aprender a aceitar-se a si próprio na sua condição, a amar-se como condição para aprender a evoluir, para aprender a amar a vida no seu processo de evolução. E o papel do centro espírita e de nós espíritas, qual é que deve ser? Acolher, orientar. Não é somente no centro espírita,
mas nós somos catalisadores na sociedade. Nós temos que ser exemplo social e começarmos dentro da nossa própria família. Tolerância zero ao preconceito e ao estigma, porque temos que aprender a amar o nosso semelhante, aceitando a diferença num exercício de amor ao próximo. Muito obrigado pela vossa atenção.